Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa suprir as deficiências de minha exposição. Então, meus caros, hoje vim comentar este livrinho aqui, Somente a Escritura, 21 razões para rejeitar a sola Escritura, de Joel Peters. Possivelmente este foi o primeiro livro a circular no Brasil sobre sola Escritura, ou um dos primeiros. Pelo que eu entendi, em 2008 havia uma tradução dele já circulando aí gratuitamente. Depois decidiram publicar em livro em 2022, salvo engano, 2022. Mas já havia na internet este livrinho aqui. Não sei como funcionou a questão dos direitos aí, né? Mas de qualquer maneira adquiri uma cópia física aqui. E é um livro, hoje em dia há outros mais fortes no mercado aí, mas é um bom começo, e vou comentar aqui os argumentos contra o sola Escritura. Darei uma visão geral de cada capítulo, são 21 capítulos. O primeiro deles não é ensinado na Bíblia. Aqui comenta o famoso 2 Timóteo 3, versículo 16 a 17. Aquele famoso versículo que toda escritura é inspirada por Deus e aperfeiçoa para toda a obra. Na verdade, já comentei o seu argumento aqui. Eu acho que eu deixarei nos comentários melhor o vídeo que eu fiz, o vídeo dos apologistas católicos se valiam dos argumentos dele, mas retomarei brevemente, que são bem interessantes. O primeiro, ofélimos, útil não é suficiente. Então, o primeiro ponto aí. Vamos ver se eu... Aqui tem a passagem, vou citar a passagem antes, né, para quem não tenha escutado antes ou não se lembre direito. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, refutar, corrigir, educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para qualquer boa obra. Então vamos por partes. Lá no início, toda a escritura é inspirada. Essa palavra nem em português nem no grego significa suficiente, somente a escritura, coisas do gênero. O segundo argumento muito interessante, só agora me deu o clique assim. Eu tinha até feito outro vídeo, mas eu não tinha entendido direito a dimensão do argumento, né? Que a palavra grega passa toda, minha pronúncia, não sei muito bem a pronúncia do grego, perdoe-me qualquer coisa. Geralmente traduzida por toda, na realidade significa qualquer, e seu sentido se refere a cada uma ou qualquer uma das classes denotadas pelo substantivo a que está conectado. Em outras palavras, a forma grega indica que toda e qualquer escritura é útil. Não sei se traduziu muito apropriadamente aqui, mas até pesquisei aqui o sentido. Então, claro, se eu não estiver interpretando errado, é de que cada uma das escrituras é útil. Então, aí já há um grande problema linguístico aí a ser resolvido, porque haveria uma outra expressão para caso fosse o conjunto das escrituras, mas cada livro em particular, pelo que pude entender aqui, né, dessa questão do grego. Então, como explicar a diferença, né, de uma coisa para outra, né? Porque, sei lá, você pega um livro assim, vamos ver, Salmos, Gênesis, e fala que então é capaz de corrigir, perfeita para toda obra, mas sabemos que nem tudo está contido em um livro isoladamente da Bíblia. Então
essa expressão, então o sentido aí deve ser revisto aí, né, da segunda parte aí da citação, né, do versículo 17. Se eu compreendi bem. Terceiro, a escritura que Paulo se refere ao Antigo Testamento. Esse daqui é um dos pontos mais fortes e sempre deve ser recordado, porque se fala da infância de Timóteo e as cartas de São Paulo, no geral, foram os primeiros livros da Bíblia, então não havia um Novo Testamento. Então isso coloca um grande problema. Então o Novo Testamento não é válido, porque já o Antigo Testamento era suficiente. Então, segundo essa linha de interpretação do protestante, né, de que o versículo, os dois versículos seriam no sentido de excluir a tradição, enfim. A escritura aí é do Antigo Testamento, então não faz sentido que haja exclusão de outras fontes, porque a passagem diz respeito ao Antigo Testamento. A palavra grega archos é o perfeito, é a de que é dito, né? Aperfeiçoa para toda boa obra. Ele vai argumentar que isso é usado em outro trecho, por exemplo, Tiago 1,14, que a paciência torna o homem perfeito. Então, é importante ver o sentido aí. A escritura torna o homem perfeito, mas em conjunto com outras coisas, né? Não isoladamente. E até descobri um versículo, não menciona aqui, em Efésios 4, versículo 12, que fala que quem ensina aperfeiçoa os santos de Deus. Então, são coisas complementares. Aí ele dá o exemplo aqui do manual de medicina, que o manual de medicina torna o médico perfeito, mas isso não exclui instrumentos como o estetoscópio e outros instrumentos da prática médica. Então, falar perfeito para toda boa obra, aí disso não dá para inferir necessariamente que seja somente a Escritura. Bom, seguindo o capítulo aí, ele comenta o Apocalipse 22, 18 a 19, de não acrescentar nada à Sagrada Escritura, mas é importante notar, em primeiro lugar, que é dito ao próprio livro do Apocalipse. Não podemos simplesmente estender para a Bíblia sem mais, e mesmo nesta hipótese diz respeito antes à falsificação do conteúdo da Bíblia, não de que seja a única fonte da fé, porque mesmo que haja uma tradição sagrada, um conteúdo revelado exclusivamente pelos apóstolos, e falo hipoteticamente porque isso também não é certo para nós católicos, porque é possível defender a suficiência material. Claro, há a questão do formal aí, né? Da autoridade, da interpretação, fala da forma dos sacramentos, né? Mas em certo aspecto também poderíamos dizer que tudo está na Bíblia, né? Materialmente falando. Essa tese não é proibida para o católico, é uma tese até bem defendida. Mas enfim, né? Mesmo que haja uma tradição, você não deve acrescentar nada à Sagrada Escritura, porque você não deve falsificar o texto, você tem que manter a integridade ali, né? Então, é importante discernir as coisas, de uma coisa não prova a outra. Então ele comenta que os principais versículos, esses dois, são os mais fortes aí para tentar comprovar a sola Escritura, que pelo menos há algo a responder, né?
todos os outros ele nem chega a comentar. Geralmente presumem que palavra, evangelho, verdade, tudo isso seja necessariamente a palavra escrita e escrita da Sagrada Escritura, porque ainda poderiam haver textos de fora não inspirados por Deus. Então, os outros versículos aí são que os protestantes geralmente usam por sola escritura, aí são bobos. A Bíblia indica que devemos aceitar a tradição oral. Então, lá em 1 Coríntios 11:2, eu vos felicito porque em tudo vos lembrais de mim e guardai as minhas instruções, tais como vou-las transmiti. Então, um fundamento aí para a tradição. Tava aqui, eu nem precisava ter pegado no computador. Mas o mais famoso de todos aí, né? 2 Tessalonicenses 2:15. Assim, pois, irmãos, ficai inabaláveis e guardai firmemente as tradições que vos ensinamos, de viva voz ou por carta. Então, há as tradições ensinadas pelo apóstolo Paulo, que obrigam os fiéis em consciência. A terceira razão, a Bíblia qualifica a igreja como coluna e fundamento da verdade, 1 Timóteo 3,15. Onde é dito: todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Ou seja, aponta a igreja como capaz de solucionar as dificuldades, né? E para o mesmo Timóteo, ao qual tinha dito a outra coisa, né? Então, a Timóteo fala muito da tradição aí, mas então aquele versículo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 a 17, não pode fundamentar o solo da Escritura, né? Aí vai citar o Mateus 28, 18 a 20, né? Para ensinar todas as nações e que Deus estaria com eles até o fim dos tempos, aos apóstolos. E é um contexto de ensino, né? Então, até muitos protestantes colocam a questão: mas como sabemos que há continuidade? Eu acho que a continuidade deveria ser presumida de qualquer modo, porque é uma função muito importante a do ensino autorizado. É preciso que haja um grupo estabelecido para encerrar questões, mas aí há um versículo, né? Deus estaria convosco, com os discípulos até o fim dos tempos, e o contexto é de ensino, como eu falei. Há o poder das chaves, né? Pedro, tu és pedra, e sobre esta mesma pedra edificarei minha igreja, eu vos dou as chaves. Aqui, te darei as chaves do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, para dizer o seguinte, nosso Senhor Jesus Cristo estabelece São Pedro como autoridade, e as pessoas que ocupam seu lugar, como nós o conhecemos, o Papa, né? Devemos nos submeter a ele. Quarta razão, Cristo nos fala para submetermos-nos à autoridade da igreja. Mateus 18, 15, versículo de 15 a 18, vemos Cristo orientar seus discípulos em como corrigir um companheiro. Então é o seguinte, este capítulo todo, 18, se eu não me falha a memória, e o termo até que os exegetas usam para este capítulo, Mateus 18, é o capítulo eclesiástico, então fala da igreja. Então não é possível haver correção até de expulsar, né? Aí está sugerido aí a excomunhão. Não faz sentido isso, é inconcebível isso sem uma autoridade visível. Então este capítulo tem uma argumentação mais de uma eclesiologia, de uma igreja visível. Quinto, a Escritura afirma que não é o suficiente como orientadora.
a linha desse daqui. E vai ter o famoso versículo Atos, capítulo 8, versículo 26 a 40, onde o etíope tinha dificuldade em interpretar o livro de Isaías, então pediu ajuda a Filipe. E também a 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, que nenhuma profecia da Escritura é objeto de interpretação pessoal. Aí vai dizer, vou ver se aqui não está completo aqui. Vai dizer, homens foram inspirados por Deus para interpretarem a Sagrada Escritura. 2 Pedro, estava indo na primeira. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal, porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Então esse versículo aí sugere a necessidade da interpretação da comunidade, né? E no caso dos apóstolos aí que receberam o Espírito Santo, que conhecemos aí como bispos, né? Que são seus sucessores. Os primeiros cristãos não tinham uma Bíblia completa. Aí alguns argumentos históricos. O cânon foi fechado no concílio, acho que até vai falar depois aqui em outro capítulo, um sínodo, na verdade, não era um concílio ecumênico, eu acho que seria melhor chamar de sínodo de Roma, sínodo de Cartago e sínodo de Hipona, estabeleceram o cânon bíblico que conhecemos nos dias de hoje. E antes disso havia muitas controvérsias sobre quais livros eram inspirados ou não. E essas controvérsias aí não apontavam exatamente o cânon dos protestantes. Então alguns aceitavam Baruque e recusavam Esther. Esther é sempre aceita pelos protestantes e Baruque é um livro deuterocanônico. Então a lista não bate. E a lista do Novo Testamento aí também variou bastante. E então, por uma razão histórica, a tradição foi necessária e não podia vigorar o princípio do sola scriptura. Então, na melhor das hipóteses, seria algo futuro aí que iria se aplicar muitos anos depois, aí, né, séculos depois, até todos terem uma condição de ter uma Bíblia. Que até hoje, vamos até avançar aqui no livro, né, até hoje isso não é coisa tão simples quanto parece. Só no século 21, na verdade, né, com a internet, aí, que as pessoas passaram a ter um acesso em larga escala, aí, mas enfim, a Bíblia não é de fácil acesso e do jeito que a tradição apostólica foi recebida e a revelação, isso daí com certeza estava fora do imaginário das pessoas. Aqui eu acrescentei algumas coisas minhas, né? Tô pegando os itens do autor, mas às vezes coloco alguma observação própria. Esse daí da comunidade aí foi um acréscimo meu. Mas enfim, né? Para saber que estou me dando essa liberdade. A igreja foi quem deu origem à Bíblia, não o contrário. Então foi estabelecida aí por concílios. Na verdade ainda não fala isso aqui, né? Mas já havia igreja antes da Bíblia. E só lembrando, né, que os protestantes eles tentam não enxergar o óbvio. Na questão do reconhecimento, né? Já me adiantando uma possível objeção, não é que a igreja, bom, em certo sentido também, né, que então o capítulo 8 aqui é estranha a igreja primitiva, é um pouco do que eu já falei antes, né, eu já adiantei isso
no capítulo anterior, a Bíblia não era muito difundida naqueles tempos. Uma pequena minoria tinha acesso à Escritura. Nono, os heresiarcas basearam-se na interpretação bíblica sem o magistério da Igreja. Então, na famosa controvérsia aí da Trindade aí com os arianos usavam muito a Sagrada Escritura e a tradição acabou saindo muito forte como lugar teológico aí, né? E realmente muito difícil interpretar a Trindade na Sagrada Escritura. Nós sabemos disso por causa da tradição, basicamente, porque nosso Senhor Jesus Cristo dissimula bastante a sua divindade. Ele fala até apenas um bom, fugindo do assunto, assim, né? Porque, enfim, né? Esperando o momento certo de manifestar isso com toda a claridade. Então, nosso Senhor Jesus Cristo era muito discreto e tentava até despistar aí, de certo modo, as pessoas, né? Porque ainda não era o tempo oportuno, não que ele não pretendesse revelar, então a Trindade aí é realmente muito difícil ser interpretada, e também discernir o Espírito Santo aí do Pai e do Filho com uma terceira pessoa aí também outra dificuldade imensa. Então sabemos disso pela tradição, e o Santo Atanásio se valeu muito da tradição apostólica aí, né? Então a Trindade aí fortaleceu a importância da tradição. Bom, sobre o Santo Atanásio, um dos poucos pontos que me desagradaram desse livro aqui o autor provavelmente replicou sem conhecer muito as controvérsias, né? Mas nos nossos dias se diz muito que a igreja se tornou ariana naquele tempo. Isso não faz sentido, é um exagero, e até dizem que a maioria dos bispos se tornou ariana. Isso daí é mais no Oriente. O Ocidente foi pouco afetado pela heresia ariana, e é muito importante se lembrar disso, né? Porque na bula Auctorem Fidei do Pio VI, isso daqui é uma bula até contra a controvérsia jansenista. Uma das proposições condenadas como herética é a seguinte: a proposição que assegura que nestes últimos séculos se difundiu um obscurecimento geral sobre as verdades mais importantes da religião e que são a base da fé e da moral da doutrina de Jesus Cristo, ou seja, um obscurecimento geral. E os teólogos interpretaram como a defecção da maioria dos bispos. É claro, né, os bispos podem, como posso dizer, não serem estar ensinando muito, de maneira muito enfática, podem estar ensinando de uma maneira mais morna, mas a maioria virá herege. Isso daí não é possível, e não pode haver um obscurecimento geral na igreja. Essa tese aqui condenada como herética, aqui no italiano do site do Vaticano, la proposizione che asserisce che in questi ultimi secoli si è diffuso un generale oscuramento sulle verità più importanti della religione, che sono la base della fede, della morale e della dottrina di Gesù Cristo, erética. Então, exageram aí, né? Nossa, Santo Atanásio foi um herói. Sem dúvida nenhuma foi um grande santo da igreja, mas não é que toda a igreja estava errada e só ele certo. E há controvérsias também sobre Libério. Na verdade, ao que me parece, na maior parte da história da igreja, que Libério teria
só para contextualizá-los, né? O Papa Libério da época de Santo Atanásio teria excomungado o bispo aí, né? Teria excomungado Santo Atanásio. Então, na história da igreja, geralmente se defendeu o Papa Libério, falando que houve falsificações, que essa história aí é mal contada. Alguns também levantam a hipótese de que até pode ter assinado algo, mas sob tortura. E que, em última instância, também nunca usou o carisma papal para decretar nada contrário à fé. A questão seria mais de ter condenado Santo Atanásio e ter sido um pouco categórico aí contra semi-arianos. Não era nem ariano propriamente dito, mas enfim, não quero me aprofundar muito nisso, mas também essa história se difunde muito nesses dias e as duas coisas, a primeira sem dúvida, né? A primeira até o cânon, então não dá para saber na época o número certo de pessoas que defenderam o arianismo, o semi-arianismo. Claro, pareceu que era muita gente, assim, porque muitos poderosos se aliaram ao arianismo e semi-arianismo, mas não dá para comprovar que a maioria dos bispos defeccionou da fé. Isso daí devemos evitar esse tipo de afirmação, até porque há o cânon, como falei aqui, autor em fide de 28 de agosto de 1794 de Pio VI. Então não podemos aceitar esse tipo de coisa. E também do Papa Libério aí, também tomar cuidado aí que os autores geralmente saíram em sua defesa, né? Salvo engano aí o São Roberto Bellarmino, o Santo Afonso, eles defenderam o Papa Libério, né? E só no último século que passaram a atacar mais aí Libério. O cânon da Bíblia não estava formado até o século IV. Já havia adiantado isso, vou pular então. O cânon da Bíblia foi definido por uma autoridade extra-bíblica. Então a Bíblia não pode se autenticar a si mesma. Não há fundamento, 12, em crer que a Bíblia é auto-autenticável. Aí vai comentar aqui alguns critérios aqui, salvo engano, né? Por exemplo, a questão do livro se afirmar inspirado, mas daí obviamente não é suficiente. Há vários livros de seitas que se dizem inspirados, mas na verdade não são, e há muitos livros bíblicos que não falam de serem inspirados aí, né? Não tem nada muito claro falando sobre isso, né? Então esse critério aí é bem pobre. Nenhum dos escritos bíblicos originais existem mais. Então, muito interessante isso daqui, né? Recebemos cópias dos escritos originais. Eu não sou... Esse livro aqui é bem breve, né? Não dá muitos detalhes aqui. E eu também não sou um filólogo, um especialista nisso, né? Salvo engano, o Antigo Testamento não está completo em hebraico. Claro, são pequenas coisas, mas há pequenas corrupções no texto. E o que temos completo mesmo é Septuaginta. E do Novo Testamento aí, já ouvi falar que muitos especialistas aí consideravam que a primeira versão, sei lá, por exemplo, o Evangelho de São Mateus, seria no aramaico e depois que foi traduzido para o grego. Então, não temos o original, e isso cria um grande problema, né? Muito se fala da Bíblia ser infalível, de fato é, mas
quem garante que a tradução ali é fiel? Aí vão falar a convergência aí das versões. Mas poderíamos usar um argumento semelhante aí, né, para a convergência das tradições, para afirmar que há tradições apostólicas. Vamos continuar aqui. 14. Os manuscritos bíblicos possuem milhares de variações. Então, creio, no meu entendimento, como que uma continuação do anterior. Um autor estima que devem existir mais de 200 mil variações entre esses códices que chamaríamos, né, o nome mais técnico dessas páginas bíblicas aí mais antigas. E até dar exemplos aqui de algumas que poderiam ser importantes aí, né, quanto à fé. Por exemplo, em João... Não, vamos dar um outro exemplo mais claro aqui, né? Atos 20, 28. Que é a variação entre igreja do Senhor e igreja de Deus. Então, pelo que eu entendi aqui desse trecho aqui, né, é que há alguns versículos que poderiam ser utilizados para mostrar a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, mas onde há variantes. Então, poderia haver alguma controvérsia e seriam já versículos que não teriam sido tão úteis na controvérsia ariana. Senhor geralmente é usado para Deus, mas o ariano possivelmente iria argumentar que estamos concluindo a mais que Senhor não necessariamente é Deus. E ainda mais numa coisa tão impressionante de Jesus ser Deus. Claro, sabemos isso por fé, né? Mas que é uma coisa impressionante que Deus tenha se encarnado, com certeza é. Aí ele fala, não, isso daí não é possível. E Senhor aqui, obviamente, não é no sentido de ser Deus, o ariano argumentaria. Então há alguns versículos que teriam até alguma relevância doutrinária, e então esses códices apresentam algumas variantes e isso cria um problema também, né? Como garantir que recebemos a Bíblia, enfim, né? Vamos para o capítulo 15. Existem centenas de versões bíblicas. Acho que o principal ponto aqui é quanto às traduções. Ele inicia argumentando de um modo que parece que vai falar dos códices também, mas depois fala das traduções. Aí também é um grande problema, né? Como saber qual tradução é boa? Aí ele argumenta aqui, dá um exemplo que muitas bíblias protestantes, na palavra grega paradóceis, que seria melhor traduzida como tradição. Os protestantes falam de doutrina, ensinamento, para tentar atenuar a importância da tradição. Não cabe aqui, mas aquele famoso versículo de quando podemos... ele não cita aqui, isso daqui é um exemplo que eu lembrei de cabeça, de quando é possível dispensar uma mulher. Muitos traduzem porneia como adultério, quando na verdade é fornicação ou união irregular e não adultério. Adultério já é uma interpretação que favorece a perspectiva de que o divórcio é lícito em algum caso. Salvo engano, a palavra usada no grego aí tem uma acepção geral, né, de dispensar a mulher, não necessariamente é divórcio, né? Então possivelmente nosso Senhor Jesus Cristo estava dizendo, não se pode divorciar da mulher no primeiro sentido mais forte, né, de quando a união já foi ratificada, né? Mas depois ele lembra, não, mas se houve união regular, porneia, fornicação, então é possível haver separação, sabe, porque a palavra é a mesma em grega, mas, e poderia surgir a dúvida honestamente, mas
Então haveria a dispensa aí, né? Porque não houve o casamento propriamente dito, né? Então seria uma separação em sentido diverso aí, né? Não é no sentido de divórcio. Então, pelo que eu estudei dessa passagem, o grego favorece mais a interpretação católica de que não há divórcio. E as traduções protestantes geralmente favorecem a interpretação de que há divórcio. A Bíblia não estava disponível até o século XV. Já falamos um pouco disso antes. E é natural porque o livro era muito caro. E foi caro por um bom tempo. Não havia imprensa, que foi criada por um católico, Gutenberg. E então a Bíblia era de difícil acesso. E também demorou um tempo para baratear. Não é que passou a haver imprensa e o livro passou a ser uma realidade acessível de todas as pessoas. Não, ainda assim era bastante caro. E havia grandes taxas de analfabetismo. Então, como é que somente a escritura é válida, mas era de tão difícil acesso? Aí tem um outro ponto, não me lembro agora se é nesse capítulo aqui, né, um argumento que eu não gostei, fala: qualquer um consideraria Deus um tanto cruel por causa disto. Claro, no domínio hipotético aqui, mas eu não gosto dessa linha de argumentação, porque isso daí se refere a uma coisa livre de Deus. Ele poderia ter se revelado de várias maneiras, e poderia também não ter enviado a Bíblia, poderia ter julgado melhor não ter se valido de nenhum meio escrito, enfim, né? E Deus não seria cruel por causa disso. Então eu não gosto muito dessa linha de argumentação aí. A maioria das coisas das coisas de teologia não temos como saber da necessidade delas pela razão natural. São coisas que sabemos apenas por fé. Claro, é muito mais conveniente que haja tanto uma Bíblia quanto uma tradição. Aí sim, né, é muito mais provável, é mais esperado, sem dúvida, né? Parece mais conveniente a misericórdia de Deus, né? Mas Deus é misterioso. E em caso de dúvida, o mais prudente é favorecer a interpretação mais provável, né? Então, se é mais conveniente a misericórdia de Deus estabelecer uma tradição, uma Bíblia, claro, enfim, né? Estabelecer uma tradição, então devemos crer nisso daí, né? Então, só observando que eu não gostei dessa linha de argumentação aí. Mas o essencial permanece razoável, né? Se Deus quer se revelar ao homem, se ele se prendesse à Bíblia, se fosse o solo a Escritura, aí teria muita dificuldade de se propagar. Razão 17. A sola Escritura não existia antes do século XIV. Então os santos padres não a defendiam. Parece que um John Hus foi um precursor dessa ideia aí, mas antes dele não havia não. Nos santos padres não havia sola Escritura. 18. Produz maus frutos como divisões e disputas. São ao menos 40 mil divisões protestantes. Uma vez pesquisei aí, parece que o número está chegando próximo de 50 mil, parece que já são 49 mil divisões. Isso claro, né?
tem várias estimativas aí, né? Os protestantes lançam um número aí de 8.000. E na época do que saiu esse livro aqui, eram só 25.000 denominações protestantes. Ele falou então que se contar dos anos da Reforma até os dias de hoje, então é uma denominação protestante nova por dia. Isso no número de 25.000, né? Na nossa faixa aí de hoje em dia está quase nos 50.000, aí são praticamente 2 denominações protestantes por dia, novas. Realmente, nosso Senhor Jesus Cristo pregou a unidade, né? Até menciona a oração pela unidade de João 17, uma só fé, um só batismo, em Efésios 4, versículo 4 e 5. Então como isso pode provir de Deus com tantos frutos negativos? Capítulo 18, não permite interpretação definitiva da Bíblia. Meio que conclusão do anterior, né? Os protestantes divergem entre si em pontos críticos, como, por exemplo, batismo adulto, infantil, presença real de Cristo na Eucaristia, até no Sola Escritura. Aí quanto mais eu estudo esse tema, aí, mais eu vejo divergências aí, né? Primeiro, os protestantes sempre falam do Sola Escritura e Nuda Escritura. O fato é que muitos protestantes, com efeito, defendem o Nuda Escritura e de não aceitar nenhuma autoridade externa à Bíblia, nenhuma mesmo, e até num nível bem grotesco, assim, de praticamente não aceitar nenhuma inferência, só aceitar o texto bíblico mais cru e imediato. E há um sola escritura calvinista que fala da suficiência formal. Então até aceita autoridade externa, mas a Bíblia é a última juíza das coisas, né? Tem a norma normans e norma normata. Então a Bíblia norma normans e a tradição seria a norma normata. E na prática, mesmo que apareçamos aí com 200 santos padres falando de uma doutrina aí, o protestante poderia falar que na Bíblia é diferente. Então é complicado aí essa suficiência formal aí, né? É difícil ver como isso não caia num nu da escritura com o tempo. E eu não sei se essa informação confere, né? Tem o primeiro e talvez maior luterano de todos os tempos, Martin Chemnitz, acho que é assim que pronuncia. Parece que ele realmente aceitava a necessidade formal aí dos concílios, da tradição. Ele defenderia a suficiência material da Sagrada Escritura. Então, o sola escritura para ele era só da suficiência material e não da necessidade de concílios e tradições, né? Claro que isso com o tempo foi deixado, até porque os concílios apontam para a Igreja Católica, né? Mas então vejam só, o ponto todo de levantar essa questão é que eles não têm unidade nem no sola escritura, é uma coisa impressionante. E há aqueles que acham que a Bíblia não é infalível, enfim, né, que basta uma inspiração interior, né, o importante é a graça, né? Então tem uns protestantes aí, geralmente de tendência liberal aí, moderna aí, né? Então não tem unidade nenhuma nem nas questões mais importantes aí, né? Até no sola escritura há divergências graves aí. 20. Faltam 7 livros na Bíblia protestante. Qual que era a linha que ele usava aqui mesmo? Vai argumentar um pouco aí, né? Daquele sínodo de Jam, né? Que foi depois de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí fala que antes da vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo tinha vários cânons correndo por aí.
várias listas de livros inspiradas que não dá para escolher uma só. Aí a que teria fundado, já falei em outro vídeo também, que esse sínodo de Jamnia aí também há controvérsias, até se ele definiu algum cânon da Sagrada Escritura aí dos judeus, do Antigo Testamento no caso, né? E há controvérsias quanto a isso, até quanto a essa lista aí. Parece que o Eclesiástico, um livro deuterocanônico e apócrifo para os protestantes, parece que foi aceito nos primeiros séculos para os judeus aí, né? Então vejam só que carece de fundamento esse argumento aí, né? Por que eu vou confiar em judeus que negaram nosso Senhor Jesus Cristo? E 21. Originou-se dos problemas emocionais de Lutero. Bom, eu não gostei muito desse argumento aí, né? Tá certo que foi lá no finalzinho, assim. Porque pode ferir um pouco a sensibilidade aí dos protestantes, né? Mas, por outro lado, assim, o que a gente espera de um reformador? Que seja uma pessoa santa, né? O argumento aí do São Francisco de Sales, a controvérsia católica, né? É muito interessante. Fala que se a pessoa fosse uma reformadora autêntica, né? Ao menos apresentaria milagres, uma grande virtude, né? Mas mesmo sem entrar em questões polêmicas aí, estou falando de algo aqui que parece ser bem aceito pelos luteranos, inclusive eu acho que ele menciona aqui no livro, né? Dos escrúpulos aí, né? Que ele ficava se confessando por horas. Parece que há uma vez que quando ele era monge, ficava 6 horas se confessando os mais mínimos detalhes aí, né? Então tinha problemas de ansiedade grave aí, né? Quanto a alguns pontos da fé, né? Então, o padre Paulo Ricardo fala, né, que Lutero foi mal formado aí na fé católica aí, né? Que isso daí é um absurdo para nós católicos aí, né? Demorar 6 horas numa confissão. Então, uma pessoa muito ansiosa aí, que queria confessar os mais mínimos pecados aí, né, com todos os detalhes possíveis. Então, para dizer o seguinte, né, não tem o perfil de quem supostamente é um reformador, né? Mas, enfim, por um lado tem um fundo de verdades daqui, né? Mas talvez tenha sido um pouco desnecessário acrescentar esse fundamento aqui. Então, este livro aqui, né, tirando os 2 pontos que lembrei, a questão de Santo Atanásio aí, né, que a igreja virou ariana na época, né, eu gosto sempre de destacar que é importante ver essa questão com detalhes aí, né. Um grande número de bispos do Oriente pode ter aderido ao arianismo, personalidades políticas fortes, pode ter faltado pulso firme, mas a doutrina mais comum entre os teólogos católicos é que, até por virtude aí do cânon da Auctorem Fidei contra o sínodo de Pistoia do Papa Paulo VI, não pode haver um obscurecimento geral da igreja, né? Então, muito cuidado aí com... Essa tese é considerada herética. O documento fala herético. Então, muito cuidado aí com essa tese aí. E claro, Santo Atanásio foi perseguido, sem dúvida nenhuma, houve muitas controvérsias aí, mas tomar cuidado aí com a dimensão da coisa aí, né? A maioria dos cristãos aí certamente permaneceu fiel à fé. E também do argumento de Deus ser cruel, claro, hipoteticamente, caso estabelecesse o sola escritura sem dar os meios às pessoas de lerem a Bíblia.
eu tenho uma certa suspeita aí contra essa linha de argumentação aí, né? Ou seja, né, de Deus. É, até esqueci de fazer a propaganda. De Deus. Se ele não fizer algo que não é estritamente necessário, ele seria cruel, então, né? Então, eu não gosto muito dessa linha de argumentação aí, né? Porque Deus poderia ter se revelado com ou sem Bíblia, enfim, né? Só para dar um exemplo aí, né? Então é isso, meus caros. Acabei o vídeo aqui, né? Agora uma propaganda breve aí, né? Se puderem, adquiram o meu livro aí na descrição. Curtam o canal, ativem o sininho. Comentar as 15 orações de Santa Brígida, Editora Assunta, link na descrição. Nossa Senhora de La Salette e outros fatos extraordinários, link na descrição. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até a próxima. Muito obrigado aí pela participação. Comentar aí, rezar por mim. Então até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.